estamos aqui em mais um episódio do Pode Ifá, né? Que é um podcast que a gente vem realizando e falando um pouco sobre toda essa tecnologia ancestral de Ifá, né? Através aqui da nossa mãe, a Yanifá Fatoum. Eu me chamo Jorge Raimundo, tenho meu nome em Ifá e faixa aqui. Eu sou Tamara Pessoa, como Ifáqueme, sou Moxum também, e a Iaquequerê do templo Ebé Fatoum. Muito honrada, né, e feliz de estar participando aqui desse encontro, juntamente com a minha Iana, entender um pouco mais. Eu sempre feliz, né? Porque esse podcast, o nome já vem trazendo assim esse legado ancestral, né? Que Orumilá nos entrega de uma forma tão bela. Todos os dias, na verdade, né? Na convivência dentro do nosso templo, do nosso terreiro. E assim, para mim, essa entrega para que todos possam receber esse grande presente, para mim, não tem igual. Então, estou sempre feliz e grata ao Ludumare, aos Irumolés, aos ancestrais e a vocês, né? Que abraçaram esse projeto, porque é um trabalho de muitas mãos, na Com verdade. certeza. Axé, axé. Yami, então, eu queria começar perguntando à senhora, como a senhora acha que é o comportamento ou a ausência dele que a senhora considera um contra-axé mais importante dentro do culto de Ifá? Certo, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é axé, né? Para que a gente possa falar sobre o contra-axé. Então, o axé a gente precisa entender que ele é o princípio da energia vital. Ele não é só a energia que circula, a energia manifesta. Ele ele é a palavra que se torna o ato. Então, ele é aquele princípio que faz a energia ser manifesta e que é altamente ligado a algumas regras de conduta mesmo, né? Então, o contra-axé assim, indubitavelmente, é fazer o Ifá sem caráter. Esse já é o grande, maior contra-axé que a gente pode identificar, né? Usar o Ifá para enganar os outros, mentir em nome de Ifá, ser arrogante diante do oráculo, onde acha que já sabe tudo, né? Deixando de lado a humildade, que é o que tanto Orumilá prega, Sim. e dando espaço para a soberba. Então, tudo isso é um conjunto de contra-axés que a gente pode falar mais especificamente sobre cada um e os impactos negativos que eles trazem para a vida da gente, porque, inevitavelmente, vai nos desconectar do nosso destino, né? Eu lembro que tem assim uma fala muito boa da senhora quando se refere a axé, né? De falar que assim, fazer uma relação entre a palavra, a tradução da palavra, aquilo que a palavra conduz, né? E a palavra como significado de axé e associado à reza. Sim. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco disso. Eu sempre ouço a senhora falando lá no EB, né? Quando a senhora está lá naquele momento dos ensinamentos, aquele momento Partilhando. ali que a gente está ali, que a gente vai se aconchegando ali pertinho da senhora. Que às vezes também tem aqueles momentos também de chamar junto, né? Que eu acho que É, é uma perspectiva Iá, de falar assim, peraí, vocês estão deixando o axé fugir aqui, peraí, vamos aqui, pedagógica. vamos buscar, peraí, calma. E aí eu queria saber como é essa relação mesmo entre a palavra axé, né? Entre o axé, como a senhora acabou de falar aqui, com a Yasinha, Ah, e como é que perfeito. esse axé, essa palavra que vai nessa condução aí, assim, traduzindo também como reza. Porque assim, o axé, nesse sentido de princípio de energia vital e manifesta também, a gente comporta no nosso corpo. Vamos um pouquinho mais lá atrás. O que é o nosso corpo? A manifestação do quê? Do que a gente come, né? A verdade é essa. Sim, sim. Então, assim, se você come nutrientes, coisas boas, você vai perceber que seu corpo está saudável. Se você tem um índice maior de proteína, o seu corpo tem um desenvolvimento muscular maior. Se você vai comer outras coisas mais ligadas, né, a carboidratos vazios, digamos assim, Sim. simples, você pode ficar com menos músculos e mais gordura. Então, assim, nosso corpo é o que a gente come. Essa força espiritual, ela é alimentada através do nosso comportamento, né? Então, assim, a forma como a gente se porta perante o oráculo e a forma como a gente conduz a nossa vida em relação ao outro. E esse é um assunto que a gente já vem tratando bastante, né?
que é a gente conseguir acabar com a neutralidade social que acontece todos os dias. Essa ausência de importância para com o outro, e a gente já vem falando isso Sim, sim. há bastante tempo. Então, assim, esse comportar do axé, à medida que a gente tem esse alinhamento com o caráter, com as boas ações, a gente também se fortalece. A gente vai criando níveis de energia, inclusive alimentar. Existem alguns alimentos que eles não são responsáveis só pela nutrição do nosso corpo biológico, biologicamente Sim. falando. Eles criam também sutilidades energéticas, né? Que eu não vou citar aqui, senão eu vou ajudar algumas lojas a venderem mais seus produtos naturais. Mas Sim. existem alimentos que a gente come para que a gente possa ter uma força maior do axé, porque ele vai atuar no ambiente biológico, ele vai atuar no ambiente energético. Assim como acontece com no hinduísmo, né? Sim. Muitos homens hindus consomem alguns alimentos para que eles possam fazer essa produção energética, onde, através, os yogis mesmo, o ambiente onde eles estão, em processos de meditação e criação dessa energia, estabiliza e equilibra todos que estão ao redor. É um tipo de axé. O que os chineses faziam, né, lá atrás, na época de Tao Tse, a gente pode falar o Tao, essa descoberta dessa energia interior, é o axé também, a gente pode considerar de axé. Sim, sim. E aí vem a tradição iorubá, onde ela vem falando dessa parte de axé, que axé não é só o culto litúrgico, o axé é a palavra manifesta, porque o que a gente diz tem força, tem Sim. poder, tá vindo o som. Olha o que a gente vem sempre conversando a respeito, né, da magnitude das ondas sonoras, né? O quanto é importante, o quanto tem poder, porque a onda, o som emite a onda que inclusive consegue entrar na água, já foi provado isso. Então o nosso corpo ele está aberto para isso. Tudo isso são formas de axé, de produção e de troca, entende? Por isso que a senhora sempre fica nos atentando, né? E isso, e o interessante, né? Eu não sei se vocês já perceberam que o nosso tema de hoje é o que é axé, né? Então, eu fico observando que é aquela coisa que a senhora sempre fala, né? Do cuidado que a gente tem que ter, até às vezes Com o de que se expressar diz. do que se diz, do que se fala, às vezes até em relação até xingar alguma coisa assim, né? Tipo, no seu O dia a dia, no empobrecimento seu dia a dia, dentro da sua semântico casa, mesmo, dentro a da gente nossa tem que casa. tratar sobre É, isso, né? Até o gancho do que eu acabei de falar. sim, Você não está emitindo som? Não é só cantar. Você não está falando, não está emitindo som? Não tem ondas aqui saindo da minha boca? Então, claro que elas podem ser vibrações benéficas ou vibrações negativas. Lógico. Então, é muito importante. A gente parte da tradição de que você não. A boca que é forte para abençoar, ela não pode trazer esse contra-axé de amaldiçoar. Uma pessoa que é acostumada só a falar coisas negativas, que tipo de vibração ela terá para levar bênçãos para o outro? Então não tem, sim, sim, para entende? partilhar, né? É importante essa reeducação. Tudo isso está dentro do sistema religioso de Fá, dentro do Iuapelé, que o apelé não é uma coisa só, né? Ele comporta todo uma manifestação de comportamentos positivos para que você alcance o caráter, Sim, né? sim. Que Orumilá tanto fala. E uma coisa que a senhora também sempre está chamando a atenção, né? Tem que pregar, né? No nome do meu pai. Com certeza, com A gente tem certeza. que pregar no nome de Fá, né? E a senhora tem uma forma assim tão tranquila, né, de fazer esse processo de pregação, Achei, meu filho. de usar a questão da palavra. Eu até tenho até uma perguntinha em relação a isso, mas vou deixar mais para frente. Que às vezes, mãe, a gente pode confundir com essa questão da palavra, da palavra, da doçura Sim, de transmitir o axé, com a ausência também de ter pedagogia, de ter a educação ali com a gente ali dentro do EBE, dentro do terreiro, né, no dia a dia ali, de às vezes saber que um filho ou uma filha tá ali tendo um deslize, o que é natural por sermos humanos, e às vezes, assim, a forma também ali de falar, que também não quer dizer que está dissociando daquilo que a senhora está falando, né? Que o ensinamento também vai estar associado com a ideia do axé também, né? E ainda sim, mais vindo sim. da senhora, né? Do Ainifá, para outros ebés que tem um babalaô, né? Então, tudo isso também para se entender, né? Que o próprio ensinamento em si também é uma fluidez de axé, né? Também, né? Sim, com certeza, com certeza. É de lá que vem, né? Que se formam os sacerdotes, que se formam os membros da religião, que podem, que devem, na verdade, propagar o culto da forma correta.
Então, Ellen, como é que seria? Como é que a senhora poderia orientar a gente, no caso de, após fazer um ebó ou oferecer algo para um orixá, da gente conseguir manter aquele axé que a gente conseguiu chamar, né, e oferecer e trazer para perto da gente? Como a gente consegue? A palavra contida, né? A contenção da palavra, o silêncio. A gente precisa aprender a tratar sobre esse silêncio, que na verdade não é a ausência das palavras, né? É como você diz. Você pode perfeitamente tratar sobre algum assunto importante, ao invés de você falar 60 palavras em 10 você falar. Então, assim, e dizer a mesma coisa de uma forma, transmitindo de uma forma muito tranquila e coerente, né? Então, assim, essa parte após ritualística, os orixás, eles nos aconselham muito que a gente se recolha, que a gente faça esse ebó do silêncio, para que a gente possa receber o axé. Às vezes você termina uma ritualística e fala assim, eu tenho um resguardo. Às vezes, antes de você terminar, já tem uma mensagem. E a Anifá, será que eu vou ter algum resguardo? Eu acho isso um insulto à própria religião a mim, que sou a que representa, né? Estou na linha de frente mesmo Sim. do culto a Ifá e Orixá. Então, assim, na verdade, esse resguardo da palavra, do silêncio, não é sobre a mudez, né? É sobre você prestar mais atenção naquilo que está sendo lhe entregue. Esses barulhos interiores, normalmente, eles te levam a muitos equívocos, né? Quando a gente conversa muito, a gente tem pouco tempo para pensar. Eu sou uma pessoa que eu entrego a palavra, mas eu sou muito silenciosa. Eu preciso de muito silêncio. Eu preciso estar conectada comigo, porque é ali dentro onde eu vou encontrar o meu axé para poder transmitir. Então, minha filha, um dos principais comportamentos ou posturas, uma das principais posturas que para mim são extremamente necessárias após ritualísticas é o silêncio mesmo, né? É a contenção da palavra, a palavra necessária. Então, mas assim, eu estava até pensando em uma pergunta, mas eu vi que dentro desse universo aqui das coisas que a senhora já falou, que a mãe pequena aqui também perguntou, do que eu estava pensando em perguntar assim, o que era o axé, se é responsabilidade, se é força motriz, né? O que é que. E ia pedir para a senhora definir, mas eu acredito que a senhora, dentro de tudo isso que a senhora falou, comporta, né? Mas mesmo assim eu queria que a senhora falasse mais um pouco, assim, de que esse axé, essa ideia de axé, ela tem essas várias divisões, né? De fé, responsabilidade, força motriz, né? Essa nossa conexão com o orixá. Ou se o axé é um pouco disso, dividido, né? Como eu pontuei aqui quatro, ou o axé é tudo, tudo A isso. gente pode entrar em questões que são mais profundas aí do axé. O axé ele pode entrar como um movimento. Ah, o movimento do axé. Né? É um movimento social, é um movimento representativo. E está tudo certo. Nós estamos tratando de axé energia, como se falou, energia motriz, energia primordial, como a gente falou. Sim, é dali onde ele vem para o manifesto, até mesmo para o movimento, né? Social, representativo, ali da nossa religião. Tem que ter essa fonte, né? Então, assim, o axé pode ser o desdobramento energético dos elementos que são utilizados dentro das liturgias? Sim, onde tem energia, tem axé. Porque onde a energia dinâmica é axé, né? Às vezes a gente fala assim, a gente faz essa troca de axé, que é a troca das energias também, que estão numa superfície, que a gente consegue fazer os desdobramentos, é também axé. Então é muito vasto. Eu ouvi uma certa época falar assim, o axé é uma energia neutra. Tanto pode ser usado para o bem, quanto pode ser usado para o mal. Aí eu digo, se o axé é uma força primordial que manifesta, que vem de Olodumare e que manifesta a força dos orixás, a força da natureza, das folhas, das árvores, de tudo que foi criado por quem? Olodumare. Não seria um paradoxo falar que o axé é neutro e que ele vai numa via negativa? Eu discordo disso completamente. Então, o axé ele vem de energias que são puras para a cura,
para refazimento, em todos os aspectos, né? Para reequilibrar o ori, para lhe aproximar do seu destino. E nessa reaproximação de destino, a gente entram todos os processos, né, que Orumilá nos traz, que é o de estar sempre trazendo você para perto do seu destino. Esse diálogo ele precisa acontecer, esse diálogo interior entre você e o seu orixá, entre você e Ifá, você ser buscante e Orumilá, o oráculo, né? Porque todo diálogo ele tem que ter coerência. Então, para mim, extrapola a coerência você dizer que o axé é negativo. Eu não consigo visualizar isso. Entende? Então, na minha EBE, no nosso templo, eu não vejo o axé. Acho que aí os veículos energéticos negativos que podem ser utilizados, isso não me nem me compete a mim Não se chamaria de saber axé, né, mãe? exatamente. Não é para ser chamado de axé. De um axé, Exatamente, negativo, porque um axé ruim. não há axé negativo, porque não há aquilo que é bom ruim. O axé é o que é. Exato, Tipo, né? Exatamente. Então, em si só ele é a potência Sim. de vida, de reequilíbrio, né? E aí ele vem manifesto numa palavra, numa reza. A vovó, quando fala, Deus te abençoa, que bota a mão na cabeça da gente. Não, axé que ela está transmitindo. Sim. Aquela rezadeira, eu era menina, minha mãe me levava para me rezar. Dor de cabeça, febre, dor nas pernas. Aquela dor de crescimento, aquela caída. Aquela dor de crescimento que as pernas dói. Eu tinha uma dor terrível quando era menina. Minha mãe me levava para me rezar. Eu ia receber axé. Porque as rezadeiras que chegavam com as folhas estavam recebendo o axé da folha. O axé transmitido pelo corpo, né, dela. Autoridade moral, espiritual, que aquela rezadeira tinha naquele momento para poder transmitir. A curia saía de lá boa, não era nem esperar 2, 3 dias não, viu? Já saía de lá sacudida e toda alinhada, toda no lugar. Eu estou me recordando aqui que tinha também lá no bairro que eu nasci, aqui em Feira, né? No Feira 6, tinha a Dona Bizu. Que minha mãe também, quando tinha qualquer coisa que a gente tinha assim, minha mãe levava a Dona Bizu, eu também, mãe. Saía de lá. Detentoras de axé. E com olha a a força, folha. a força das matriarcas aí, Sim, a sim. força feminina lá Sim, de trás, axé. né? Então, assim, isso dá pano para manga, dá para entrar em vários pontos aí, vários assuntos aí, Com certeza, com né? certeza. Mas é isso, e sem axé, a gente não faz o nosso culto de orixá. É importante deixar isso aqui bem claro, né? E sem fazer o axé devido, a gente também se afasta de Orumilá. Ifá nos abandona? Não. Nós é que nos afastamos de Ifá. Eu tô lembrando de uma Você pergunta. ia perguntar. Eu tô lembrando de uma pergunta que teve lá no Stories da senhora, né? Assim, que a senhora abriu aquela caixinha de perguntas e Sim. tal, e falando justamente sobre isso, né? Uma pessoa perguntando à senhora, falando, eu tenho muito tempo que eu não dou um ossé, né? Ifá. É tipo assim, Orumilá me abandonou. Foi alguma coisa mais ou menos assim, né? Aí eu tô fazendo essa associação com essa questão da transmissão do axé, né? Ele para de responder, né? Porque assim, se você para de cuidar daquilo que você em algum momento, porque iniciação é pacto. E se você diz que você se responsabiliza em cumprir aqueles ossés e você não cumpre, é você que está se afastando. Na verdade, não é. Aí as coisas começam a não funcionar tão bem, a perder a fluidez. Ah, porque Orumilá está me punindo. Não, não tem punição. Orumilá não está fechando a porta para você. Ele está querendo que você pare de bater na porta errada. E aí, se as pessoas estiveram acompanhando a gente e assistiram o primeiro episódio, nossa mãe fala sobre essa questão aí. Calma, que a gente aqui não é a religião da punição. Hipótese nenhuma. E importante você tocar nisso. Porque todas as vezes em que, vamos dizer assim, a fluidez das benesses começam a cessar, não é por punição. É porque muitas coisas que estão, muitos equívocos, eles precisam vir à tona para serem consertados. Então, é o que eu acabei de falar. Sim. Não é que Orumilá está te fechando uma porta. Ele está te mostrando que você está batendo na porta errada. Então, Orumilá, ele não, você está se afastando dele. Então, isso é importante falar sobre isso, porque a gente precisa também se desconectar da ideia punitiva da religião. O nosso Deus não é punitivo. O nosso Deus é norteador. Eu costumo dizer que o grande ebó já começa na consulta ao oráculo de Ifá. Porque a dúvida, para mim, ela é um ajogum. Quando você já sai de lá sem dúvida, você já fez seu primeiro ebó. Tem coisa melhor que você saber que caminho você vai seguir, Não. sem
sem ser atropelado, seja por qual problema for ali adiante, se você... Às vezes eu consulto o IFA, faço um DAFA para uma pessoa e IFA fala, olha, tem odus que chegam e falam, de hoje a 7 dias você não vai visitar qualquer amigo seu. O que será que pode acontecer quando você sai de casa, pode pegar sua moto e ir até um lugar, ou um carro, ou até a pé, ou a sua bicicleta? Né? Então, o que que ele está ali guardando ali? É uma proteção, isso é um ebó. Sim, Isso é uma grande ritualística, a gente precisa, né? com Precisa certeza. ter uma atenção muito especial É uma coisa que eu Ele é o falo grande assim, para pai, né? isso, é uma coisa que eu falo sempre com com as pessoas mais certeza. próximas, né? É uma tecnologia ancestral que a gente tem a nosso dispor, né? Então, tendo essa tecnologia a dispor, a gente tem que realmente ter que ir para consulta, tem que É, ouvir, tem que ter a humildade, né? De saber ouvir, de respeitar, de entender, de criar essa fluidez, né? Com o axé, né? Se aproximar, né? Nesse Exato. caso do que a Yaya falou, parece que é como se fosse quando essas coisas, né? A gente vai se distanciando, é como se fosse um reflexo da nosso não comportamento, da nossa não ação. A gente Sim, não sim. agiu isso, e é um reflexo, né? sim, E, ó, sim. e uma das Não é uma coisas punição. assim, mãe pequena, que me deixa muito apaixonado assim pela nossa religião, pelo nosso ebé, pelas falas da nossa IA, é justamente que ela provoca com a ideia da ação. Ela fala assim, em outras palavras, ela fala sempre assim, eu tô às vezes nos meus processos de letargia, na minha intimidade, mas eu sempre me recordo da nossa IA falando assim, filho, anda que moleza essa. É como, mas ali, mãe, é como se fosse ali, dentro disso, desse universo do que a gente tá falando, é como se fosse aquela coisa que você fala assim, meu filho, vamos, é o Acorde, axé, é o axé, é o acorde, é axé, é o dinâmico, axé, é o tem axé. que estar Quer dizer, acordado. coisas que a senhora pode ter falado comigo há 4 anos atrás, quer dizer, ainda reverbera sobre mim assim, Que que é a bom, ideia de estar buscando mesmo, de estar buscando melhoramento sim, pra estar sempre aí. É como se fosse assim, da onde a senhora estiver, a senhora tá mandando um axé ali, ó. coisa boa. Mãe de santo com filho é assim, né? Mas se é, É, mãe de santo não tem jeito. Alcança o filho, ele pode E, estar onde e estiver. alcança mesmo. Eu fico feliz, porque Que essa é a bom, meu amor. contribuição que eu posso deixar realmente, verdadeiramente, nesse burilamento do ser humano. Eu costumo falar sempre, eu sou uma apaixonada pelo ser humano. E acho que Orumilá também é. Sim, Os com orixás também certeza, são. com Porque, na certeza. verdade, no cumprimento dos seus papéis, porque tudo é hierárquico, né? Eles estão cumprindo o que Olodumare espera. É esse Axé. refazimento de caráter, é esse realinhamento de destino. Porque o Orumilá, ele não traz a verdade, não, hein? Ele lê a verdade no Ifá, que traduz as suas escolhas e pactos antes do seu retorno aqui para o Aiê. Então, não é que ele é o dono da moral e que está ali cheio de dedos para apontar para você enquanto consulente, não. É porque o Urumilá, ele está ali lendo aquela verdade e te transmitindo, né? A gente tem que ter essas percepções Sim, sim. e abraçar, né? Tentar realmente se modificar. Não é nunca uma consulta oracular ou os nortes que Orumilá nos traz através de Ifá. Não é nunca um dedo na ferida ou um apontar na sua direção como ser pequeno e insignificante. Não, é assim, você é tão importante que eu preciso te dizer que você precisa se realinhar com o seu destino, porque você tem uma missão linda para cumprir aqui na Terra. Axé. Eu acho assim, os orixás, a gente tocou nisso aqui mais cedo, os orixás, eles, iniciação também é pacto, né? Os orixás, eles não te entregam só, você faz uma feitura de orixá, ele não vai te entregar só um assentamento, ele te entrega regras de conduta também, que você vai seguir para o Sim. resto da vida. Então, eu costumo dizer que eu acho que todo mundo tinha que fazer orixá, porque se você faz Xangô, é menos uma pessoa para roubar no mundo. É menos um ladrão no mundo. Se você faz Ogum, é menos um mentiroso no mundo. Porque você vai pegar um tabu de mentira, né? Você vai pegar um tabu de não poder roubar, de não poder furtar alguma coisa de alguém. Isso não é correção, Sim, verdade. né? Você faz Oxum, você não pode fazer fofoca. É menos uma fofoqueira no mundo. Isso não é maravilhoso? Então o orixá chega para fazer o quê? Correções de caráter. Então as iniciações, antes de qualquer apelo
as questões que são econômicas, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar na loto, eu quero ser rica, eu quero ser uma rainha de tal lugar, eu quero ter fama, eu quero ter sucesso, antes de qualquer coisa, é exatamente para te fazer ser melhor. Hum? E aí entram questões de se desperta o Ori para aprender a ganhar dinheiro, gastar menos e ganhar mais, não é o orixá que te deu dinheiro, te despertou a inteligência financeira, que está tão impressa no orixá Adie, que agora virou moda. Agora todo mundo dá comida Adie para ficar rico. Uma brincadeira desagradável minha à parte, né? Então, assim, e por aí vai. As iniciações, elas são para nos consertar naquilo que nós temos mais fragilidade em personalidade. Nós precisamos do orixá para isso, né? E estarmos sempre conectados com esse axé que o Deus Supremo do Mar deixa aí pra gente, né? Sim, certamente. Transmite pra gente. Dois pontos aqui, mãe. Dentro aqui do roteiro que a senhora traçou pra gente, né? Pra gente abordar aqui no podcast, eu pensei em dois pontos que eu acho que são, assim, não sei se são polêmicos, mas são pontos que eu acho que é necessário também falar, porque tá muito oba-oba aqui, né? Tá certo, falando da axé é coisa bonita, não sei o que e tal e tal. E aí eu pensei, mãe, tem uma coisa que eu sempre ouço, e isso é uma vulgata, né? Todo mundo fala assim, né? Quando acerta na vida, quando consegue, vamos dizer, trocar de carro, ou consegue uma melhoria no emprego, ou qualquer coisa assim, que sempre pro lado positivo fala assim, ah, eu consegui porque eu tenho axé. Uhum. Então, como seria isso, mãe? Quer dizer, as pessoas que talvez esteja passando por suas questões particulares, né? Às vezes passa por algumas questões que há necessidade de realinhamento. Isso quer dizer que elas não têm axé? Partindo por essa primeira premissa que eu falei, né? Sim. De que as pessoas sempre. E se você for ver, isso é uma coisa que é comum aqui na gente, né? Na Uhum. Bahia, né? Em nós, enquanto baianos. De sempre Compreendo. dizer que tem axé. Não, eu tenho. Agora eu tenho. O baiano tem um molho, né? Mas antes dessa música, o baiano tem axé, né? Mas eu acho que pode ser pelo próprio aquilo que a gente falou, né? É. O que o termo axé significa. Ele se compartimenta e ele assume certas personalidades, digamos assim. O axé como movimento, o axé como um adicional de sorte, o axé como uma força vital, um axé como uma troca energética. Então, isso aí entra em uma forma até mais comum de se tratar o axé, que certamente não condiz com o acontecimento. Então, assim, eu tenho axé, por isso eu tenho dinheiro. Se eu não tenho, então porque eu não tenho É axé. isso. Então, não, em hipótese nenhuma, porque aí os dois vão estar em quais condições energéticas eles estão. Talvez quem se conectou talvez quem tenha ganhado dinheiro nem tenha o axé de quem não tem, porque existem testes que chegam na vida da gente muito mais pelo dinheiro do que pela ausência do dinheiro. Né? Então, Sim, verdadeiramente, você progride para ser mais testado do que quem já está ali na sua peleja, digamos assim. E sim. essa não é uma fala que se incline a dizer, opa, a dor é algo que é purgativo e a gente precisa sofrer para ser feliz. Eu me distancio completamente desse conceito. Não é sobre isso. É que o termo está sendo usado de uma forma muito trivial, digamos assim. Né? É. Uma questão, né, como essa, né? E E aí já me faz pensar também em uma outra questão, assim, trazendo mais para o lado de quem frequenta o terreiro, de quem frequenta um ebé, né? Que é se as pessoas que frequentam, né, um alô, um ifá, eles podem perder também um pouco de se distanciar desse axé, mesmo estando frequentando um ebé, mesmo estando ali, vamos dizer, cumprindo as obrigações que toda casa, né, tem, né? As obrigações que eu digo ali, de estar ali ajudando ali nas limpezas, nos Completamente. osséis. Completamente. E o que você Acontece faz isso? acontece porque o que você faz que acha que ninguém está vendo. Não é sobre o que você faz dentro da sua casa de axé, é o que você faz quando você sai de lá. Qual é a postura que você tem com você mesmo perante os outros? Tem gente que lá vai tratar Yanifá assim, e quando sai na rua vai dar um tapa numa pessoa que está. Porque eu posso fazer isso. Então, assim, é sobre isso. O que é que você está fazendo quando ninguém está olhando? A senhora sempre fala sobre isso. Né? Então, é sobre essa ideia. Inclusive, aquele curso, né, que a senhora ofereceu, o módulo Sim. 5 fala muito sobre essa questão do axé, né? IFA, os primeiros saberes. É o curso IFA, os primeiros saberes, é assim, é uma tentativa de realmente
como se diz, começar pelo começo, usando uma forma muito redundante. Mas é para quem está chegando agora em Fá e que deseja entender que religião é essa, onde é que eu estou pisando aqui, né? Então a gente trata não de uma forma tão profunda aqui, né? Que eu achei assim maravilhoso como o Orumilá, como Ifá vai conduzindo as energias dos nossos encontros aqui. E a gente acho que a gente conseguiu fazer um mergulho, um aprofundamento muito bacana sobre o que é axé, né? De como quando a gente fala de axé, a gente está tratando sobre o quê? Que energia manifesta essa na nossa vida, não é verdade? Então lá a gente também trata sobre axé. Esses primeiros saberes, a gente tem que entender que é o nosso primeiro contato, né? Postura é axé, conduta é axé, é conexão com axé, não é verdade? Muito importante, Ana. Queria agradecer Ah, também por eu esse que fico encontro. feliz com. Acho que a gente refletiu bastante, né? Temos muitas coisas para a gente refletir em casa, né? Todo mundo de Para casa não perder a também. cheia. Pra gente não perder a axé, continuar nossa caminhada aqui na Terra, né? Evoluindo, crescendo. Com muito axé. Agradecer, como sempre. Imagina. Eu Toda sou a sua muito feliz família. em tê-los comigo. Muito obrigada. Axé. E agradecer também a quem está nos assistindo, né? Porque está nos entregando de presente aquilo que o Lodumare nos dá de maior valor, que é o tempo de vida aqui na Terra. Então, eu quero agradecer essa busca de vocês pela palavra de fato. Muito obrigada. Muito obrigado.